Olá, sou Carlo Pereira, sou diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. A gente escuta falar muito na mudança do clima e a gente quer cada vez mais entender qual é o nosso papel, qual o papel das organizações. E eu venho aqui para falar um pouquinho sobre qual o papel da Organização das Nações Unidas, né? São vários papéis. O papel no sentido de educar os diferentes stakeholders, população em geral, mas também políticos e também as empresas. Então, nesse sentido, a ONU lançou o IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima, painel esse técnico. Então, muitas vezes a gente escuta falar o relatório do IPCC, então é um corpo técnico e, na verdade, formado por muitos cientistas, uma rede formada por muitos cientistas ao redor do mundo, que fazem, então, uma série de trabalhos e um conjunto de outros cientistas, então, compilam essas informações para chegarem, então, nos relatórios do IPCC, como o sexto relatório que foi divulgado agora há pouco tempo, a terceira parte. O outro órgão fundamental das Nações Unidas para a discussão da mudança do clima é o NFCCC. O NFCCC, que é, então, o quadro da ONU político para a discussão de clima. Essa, então, é o NFCCC. Quando a gente escuta falar nas COPs, as conferências das partes, como foi agora em Glasgow ano passado, ou aquela COP emblemática de 2021 em Paris, a gente está falando, então, num evento da UNFCCC, que é, então, esse órgão político para a discussão referente à mudança do clima. Tá? Falando em COP, o que a gente faz lá é negociar. A COP é fundamentalmente um ambiente negocial. A gente vê muito manifestações, eventos, CEOs falando, representantes da sociedade civil estão ali no que a gente chama de eventos paralelos, né? Mas fundamentalmente, e essa é a principal razão de ser da COP, da Conferência das Partes, é então negociação, um ambiente negocial. Isso então, os órgãos da ONU mais relacionados a clima são diretamente relacionados. Sem dúvida nenhuma, todas as agências, entidades das Nações Unidas têm relação com o clima. Essa é uma bandeira muito clara do atual secretário-geral, Antônio Guterres, e então todas as agências buscam entender qual o seu papel nessa discussão do combate às mudanças climáticas, tá? Então, por exemplo, a UNEP, ou ONU Meio Ambiente, PNUMA, tem ali, claro, uma visão, então relatórios importantes, projetos importantes com essa visão. Por exemplo, a gente no meio ainda de uma pandemia e o relatório do PNUMA, de alguns anos, já previa que a intensificação da mudança do clima, a elevação na temperatura da Terra, levaria, como está levando, né, na verdade, não é só uma questão de futuro, a então maior número de pandemias e epidemias. Esse é um ponto. ONU Mulheres, outra agência da ONU, que fala, então, como o nome diz, busca atuar no tema de gênero com foco em mulheres. E ali também, como a gente sabe, a mudança do clima afeta desproporcionalmente as populações mais vulneráveis e também dá para a gente ter um recorte muito claro para mulheres. As mulheres são afetadas de maneira desproporcional, de maneira mais intensificada pelo clima, né? Então, a Mulheres tem um olhar também para clima, justiça climática principalmente, mas não só. E no caso do Pacto Global, entidade que eu represento aqui no Brasil, a gente então tem um olhar para empresas. Então, o NEP tem o recorte ali temático, né? Então, meio ambiente, a ONU Mulheres um recorte ali também para gênero, e o Pacto Global tem um recorte setorial. Setorial não setor de economia, mas setor da sociedade, primeiro, segundo setores, né? Então, primeiro, segundo e terceiro setores. A gente atua, então, no segundo setor, que é o setor privado, são as empresas, tá?
As empresas, como a gente bem sabe, são, sem dúvida nenhuma, o maior causador das emissões de gases de efeito estufa e até por isso são também solução para esse problema. E o que a gente busca fazer no Pacto Global, e eu vou fazer uma separação aqui didática, é atuar tanto na parte de mitigação de clima, tá? Então, por exemplo, redução de emissão de gases de efeito estufa, na parte também de adaptação, então já sentimos os efeitos adversos, eventos climáticos mais extremos e intensos e frequentes. Então a gente já sente isso, a gente precisa se adaptar. E países em desenvolvimento como o nosso, eles, claro, como sempre, são afetados de maneira também desigual, né? E o outro recorte que eu faria é o recorte, então, relacionado à precificação, né? E aí, então, o Banco Mundial, por exemplo, tem um papel muito relevante para ampliar o número de mercado de carbono ao redor do mundo. Agora, por exemplo, que no Brasil estamos aprovando um decreto referente ao mercado de carbono, teve uma discussão de pelo menos aí uns 3, 4 anos de um recurso e de um projeto vindo do Banco Mundial, tá? E o que a gente faz no Pacto Global, como eu falei, dentro dessas 3 partes, a gente traz as empresas para essa discussão. Só que de maneira bastante ativa, de maneira concreta, pensando em impactos positivos mensuráveis, tá? Então, temos uma iniciativa chamada Science Based Target, então, o que seria, então, estabelecimento de metas de redução de gás de efeito estufa baseado na ciência, em parceria com CDP, WRI e WWF, tá? E ali, então, temos metodologias setoriais e metodologias mais gerais para que as empresas, então, possam estabelecer metas para redução de emissão de gases de efeito estufa, tá? Ali tem toda uma metodologia bastante concreta por meio da qual as empresas conseguem, então, estabelecer essas metas. Parece simples, mas não é. O que a gente tinha no SBTi era, então, ajuda para o estabelecimento de uma meta que fosse compatível para o desafio de limitar o aquecimento global até 2 graus até o final do século. Depois a gente acabou com isso e ficou só com 1,5, ou seja, são metas mais ambiciosas, e agora então lançamos um framework para que então fosse estabelecido meta para neutralidade carbônica, né? Então a gente fala muito, escuta fala muito empresas falando assim, ah, você neutra até 2030, até 2040, 2050. Então a gente lançou um framework porque não é tão simples quanto parece. Então é isso. Sem dúvida nenhuma, tem muitas outras coisas que a gente pode discutir. As Nações Unidas são o mundo, né? Então ali tem muita coisa que acontece referente a isso, claro. Tem ali instituições voltadas à desertificação, que tem um papel fundamental, tem várias outras, a própria OMS tem muito trabalho voltado à mudança do clima, dado que esse tema afeta muito diretamente a saúde da população mundialmente, então tem um mundo de coisas que a gente poderia falar aqui. Eu fiz esse breve resumo só para fomentar a curiosidade e fomentar a discussão. Muito obrigado.